Boa noite, pessoal. Mais uma reunião nossa aqui nas terças-feiras à noite, nosso grupo aqui de uro-oncologia. E hoje o tema que nós escolhemos aqui para debater é um tema que vem sendo muito falado, inclusive agora o AUA acabou ontem, né? Estava tendo um AUA, que é um congresso americano de urologia, em termos de tamanho, é o maior congresso de urologia que a gente tem no mundo. E olhando a programação, eu acabei fazendo a inscrição online do AUA, então, obviamente, eu não consegui assistir ainda, mas assisti até um trecho exatamente sobre esse assunto. Tiveram alguns fóruns, posters, pódios sobre essa questão, né? Que são com o crescimento aí da imunoterapia como neoadjuvância, se isso muda ou não a questão do tratamento cirúrgico, se aumenta as complicações perioperatórias. Então, o artigo escolhido, o Paulo escolheu esse artigo, um artigo novo, recente, que saiu na European Urology, que fala das complicações perioperatórias dos pacientes que foram tratados com imunoterapia, com os inibidores de checkpoint imunológico. E quem vai apresentar isso para a gente hoje é o Kaique. Kaique é R1, né? Essa apresentação para ele acaba sendo... Ele vai ser o primeiro R1, né, dessa nova turma a apresentar na nossa reunião. Mas a reunião é uma reunião de casa, que todo mundo se sente muito à vontade. Então, Kaique, sinta-se à vontade, sinta-se confortável para fazer a tua apresentação. E obrigado aí por ter se disponibilizado a apresentar para a gente aí hoje. E fica à vontade para começar a tua reunião, tua apresentação. Beleza. Primeiramente, aí, boa noite a todos. Queria agradecer aí pelo convite do Dr. Fernando, Dr. Paulo, para eu apresentar esse artigo aqui. Então, o artigo nosso que eu vou apresentar hoje são as complicações perioperatórias e os resultados oncológicos da nefrectomia após a terapia com inibidor de checkpoint imunológico, um estudo aí multicêntrico e colaborativo. Sou Kaique, sou R1 aí do serviço, professor titular, professor Ronaldo Damião. Então, vamos lá. É só isso. Então, aqui é só mostrando aqui para a gente o artigo que a gente vai discutir hoje, o título dele. Então, vou começar primeiro falando aí dos carcinomas de células renais avançadas, o que eles são, né? Como que a gente define eles? A gente usa primeiramente aí o estadiamento, né? Estadiamento aí, pacientes T3, T4, N positivo e M positivo, que foi praticamente aí os pacientes que foram usados no nosso trabalho aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a incidência global do câncer renal, que é uma incidência aí global de 338 mil casos, mil casos novos e uma estimativa aí de 144 mil mortes anualmente. 25% dos pacientes eles já são diagnosticados já com metástase, mesmo aí com o avanço dos métodos diagnósticos, de imagem, ainda a gente pega bastante casos avançados. Taxa de sobrevida desses pacientes em 5 anos é de 91,7 para doença localizada, 12,3 aí para doença avançada. E a estratificação que a gente usa para avaliar o prognóstico, o risco desses pacientes, seguindo aí a MFKCC, avalia entre bom, intermediário e ruim. Isso aí é pelo número de fatores de risco, né? Bom é quando não tem nenhum fator de risco, intermediário quando tem de 1 a 2 fatores de risco e ruim quando tem maior ou igual a 3 fatores de risco. Os fatores de risco são o tempo de nefrectomia até o início do tratamento sistêmico, né? Seja menor do que 1 ano, performance status Karnofsky menor do que 80% também antes do início do
do tratamento, um HB abaixo do esperado, né, antes do tratamento, um cálcio maior do que 10 e um LDH aí 1,5 vezes maior aí antes do tratamento também, né? Então, conforme esses prognósticos, né, conforme aí o estadiamento, os fatores de risco, a gente pode determinar aí qual que é a terapêutica que a gente pode utilizar, né? Então, em prognósticos bons, a gente pode lançar mão aí das nefrectomias isoladas. Em casos aí intermediários, a gente pode usar também o padrão, que era o padrão, que é o sunitinib, que é os inibidores de tirosinoquinase isolado, e o nosso aqui, que são os inibidores de checkpoint imunológicos, associados ou não aí aos inibidores de tirosinoquinase, seguidos de nefrectomia aí, dependendo dos pacientes. Então, vou começar a falar um pouquinho aí sobre o que são os inibidores de checkpoint imunológico. Então, o que eles fazem? Eles atuam aí no sistema imunológico, utilizando anticorpos monoclonais que bloqueiam esses checkpoints, né? CTLA-4, PD-1, PDL-1, são alguns exemplos, né? Permitindo que essas células sejam reconhecidas e essas células cancerígenas sejam reconhecidas e combatidas, né? O que acontece? Os cânceres renais, conforme eles ficam cada vez mais avançados, eles passam cada vez mais despercebidos aí pelo nosso sistema imune, fica mais difícil aí de serem reconhecidos, eles começam a formar, a esconder aí os receptores dele. Então, o que os inibidores de checkpoints imunológicos fazem? Eles fazem com que esses checkpoints sejam mais visíveis para que esses cânceres sejam reconhecidos e combatidos. A gente tem alguns exemplos, né? Nivolumab, pembrolizumab e ipilimumab, que são anticorpos monoclonais, cada um atuando em algum desses checkpoints. Nivolumab e pembrolizumab, eles atuam aí no PD-1 e o ipilimumab no CTLA-4. Esses imunológicos, aí, os inibidores de checkpoint, eles também são utilizados em outros cânceres, né? Como melanoma, câncer de pulmão, câncer de bexiga e no câncer renal também. A outra terapêutica, que era a terapêutica padrão, que é o sunitinib, né? São os inibidores de checkpoint, são os inibidores de tirosinoquinase, né? Eles bloqueiam as proteínas de sinalização envolvidas no crescimento e na sobrevivência dessas células cancerígenas, ou seja, eles diminuem a angiogênese do câncer, né, da célula cancerígena, e fazendo com que ela não se desenvolva. E a nefrectomia e câncer renal avançado ainda é um desafio aí para oncologista, um momento aí, e qual que é o melhor momento aí de indicar nesses casos aí de doença renal avançada. Então, o objetivo do trabalho aqui é discutir as principais complicações perioperatórias e os resultados oncológicos da nefrectomia após a terapia aí com inibidores checkpoint imunológicos e correlacionar aí com outros estudos relevantes. Então, como que foi a metodologia? Ele é um estudo multicêntrico, colaborativo, não controlado e retrospectivo, ou seja, eles pegaram prontuários eletrônicos aí de pacientes de 2011 a 2021 de cinco grandes centros dos Estados Unidos, selecionaram aí 113 pacientes, né, com câncer renal avançado, ou metastático, ou localmente avançado, que foram submetidos aí à nefrectomia após a terapia com inibidores de checkpoints imunológicos. Então, a metodologia aí que eles usaram, né, foi a média de idade foi de 63 anos, a maioria do sexo masculino, 77%,
o ECOG, que é como se fosse o performance status aí. A maioria dos pacientes tinham performance status bom, né? Essa variação vai de 0 a 5. Os nossos pacientes era de 0 a 1. O IMC, a média de 28. Os fatores de risco, que eu tinha comentado, de 1 a 2, ou seja, pacientes aí com risco intermediário, e 5% tiveram risco alto, né? Risco ruim. Os regimes em pós, nivolumab e ipilimumab em 77% dos casos e pembrolizumab e axitinib em 22%. A média de ciclos, né, quantos ciclos foram utilizados, foram a média de 3. O estadio, o TNM, antes de iniciar os inibidores checkpoint, a maioria era T3, né? 46% dos pacientes eram T3, 40% dos pacientes era N positivo, 58% dos pacientes era M positivo. 31% desses pacientes apresentavam algum nível aí de trombo, né? Trombo de vernal, veia cava. O tamanho médio dos tumores foi de 9 centímetros, a hemoglobina pré-operatória de 12 e a taxa de filtração glomerular pré-operatória também de 60. Então, a metodologia que a gente usou foi o nivolumab, as principais terapêuticas, né, com ipilimumab 77% e pembrolizumab mais axitinib em 22%. Foram realizados, então, nefrectomias radicais em 96% dos casos e nefrectomia parcial em 4% desses. Dentre as nefrectomias radicais, 60 delas foram abertas, 38 robóticas e 14 laparoscópicas. Teve uma taxa aí de conversão de 10%. Cinco pacientes desse estudo aí tiveram que converter essas. Então, as variáveis utilizadas foram as complicações perioperatórias, eles usaram 90 dias, o tempo de internação, a sobrevida global e a sobrevida livre de recorrência. Os resultados, então, perioperatórios que a gente teve, 22% desses pacientes, eles necessitaram aí de UTI, onde o tempo médio de internação total foram de 3 dias. Quanto mais fatores de risco, a terapêutica utilizada, dos inibidores, a perda sanguínea, e se o paciente apresentava algum grau de trombo, mostraram que tiveram uma internação um pouquinho mais longa. 24% dos pacientes apresentaram complicações em até 90 dias. Desses 24, transformando aí em número de pacientes, foram 27 pacientes que complicaram, onde 10 foram durante a internação e 12 precisaram reinternar. Ou seja, essa taxa aí de 24% está dentro do limite superior, porém dentro do esperado aí em centros acadêmicos que realizam nefrectomias, né, que varia entre 16 e 25%. Nossa, o estudo aqui foi de 24%. Apresentou esse estudo aqui, ele faz uma comparação com outros 2 estudos, né? Outros 2 estudos menores, de Pingno e Singler, e nesse estudo mostrou uma taxa inferior aos outros 2 estudos de complicações, né? De Pingno mostrou uma taxa de complicação de 55% e de Singler de 36%. As maiores complicações aqui foram insuficiência renal aguda, as maiores, né? A gente teve várias, grau 1, grau 2, complicações leves, né? As que tiveram mais foram insuficiência renal aguda, derrame pleural, sepse e uma coleção hepática. Essas complicações aí mostraram que quanto maior o estadiamento desses pacientes e quanto mais fatores de risco, eles mostraram que os pacientes complicavam mais.
a perda sanguínea aí era um fator que não contribuiu para aumento das taxas de complicação. Então, 2% desses pacientes tiveram complicações intraoperatórias, foi uma lesão de duodeno e a outra foi uma lesão de via biliar. Os resultados oncológicos que a gente teve, o tempo de acompanhamento foram de 15 meses, variando entre 5 e 27 meses, e mostrou uma estimativa de sobrevida global no primeiro, segundo e terceiro ano aí de 97, 89 e 82 respectivamente, e uma estimativa de sobrevida livre de recorrência de 64, 50 e 47% também, respectivamente, primeiro, segundo e terceiro ano. Esses resultados oncológicos de curto e médio prazo mostraram que o nosso estudo teve uma melhora na sobrevida global, na sobrevida livre de doença, comparado com outros estudos que eu vou falar um pouquinho mais à frente, um estudo com evidência científica boa, Keynote, Checkmate, iMotion. Então, a discussão. Os inibidores, então, de checkpoint imunológico, eles são viáveis, apesar aí do número de complicações e reinternações que a gente teve. Aqui a gente vai falar sobre esses dois estudos que eu tinha falado, que eles comparam, né? O Singla, ele utilizou 10 pacientes que fizeram uso de ipilimumab mais nivolumab, seguido de nefrectomia também num cenário aí de câncer renal metastático. E eles não tiveram complicações importantes, isso aqui no intraoperatório, não tiveram planos de dissecção difíceis, né? Já Pingno fez um estudo com 11 pacientes, utilizando também ipilimumab mais nivolumab, ou nivolumab e ivozanib, ou só nivolumab, seguidos de nefrectomia, e mostraram que tiveram planos de dissecção difíceis aí em 82% desses casos. Isso aqui, eles mostraram que a resposta foi completa após a exposição longa desses inibidores de checkpoint. O que acontece? Nesses dois estudos aqui, eles usaram um tempo mais prolongado dos inibidores de checkpoint, que eles usaram 9 ou 10 meses aqui de exposição. No nosso estudo aqui em questão, eles usaram a média aí de 3 meses, né? Então, pode ser que durante esse período aí, que foi um pouquinho mais prolongado, pode ter acontecido aí alguma resposta desmoplástica, ativando linfócitos T, e dando aí alguma dificuldade aí na dissecção dessas nefrectomias aí. Então, as complicações intraoperatórias, o sangramento e o tempo cirúrgico, elas não parecem ser afetadas aí pelo uso dos inibidores de checkpoint, né? Tivemos aí uma taxa de complicação baixa diante das complexidades, lembrando que 1/4 dos pacientes, eles tinham, além de ser riscos intermediários e altos, eles tiveram, 33% tinham trombos em veia renal ou veia cava, que mostra que eram casos mais complexos, né? Tivemos uma taxa de conversão aberta em 10%, é superior aí a outros estudos, mas também pacientes aí que foram selecionados, né, que tinham trombos de veia cava, então esse viés de seleção aí pode ter influenciado nessa taxa de conversão. 5% dos pacientes apresentaram aí remissão completa. Esses pacientes aí que apresentaram remissão completa era T0, N0 do trabalho. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os estudos que eu tinha mencionado. Coloquei 3 estudos aqui que comparam também aí o uso dos inibidores de checkpoint em relação ao tratamento padrão aí que era com os inibidores de tirosina quinase. Então, era um Checkmate 214
Eles pegaram pacientes com câncer renal metastático e utilizaram a terapêutica de nivolumab com ipilimumab e o grupo controle aí com sunitinib, e mostraram que a associação desses dois primeiros tiveram um benefício significativo na sobrevida global e na sobrevida livre de doença, e tiveram uma taxa maior de resposta completa em relação aí ao sunitinib. O Keynote 426 também foram utilizados em câncer renal metastático e utilizaram uma outra terapêutica, pembrolizumab mais axitinib, e o grupo controle aí com sunitinib. Também mostrou que a associação desses dois primeiros tiveram um benefício significativo aí na sobrevida global e sobrevida livre de doença, além de uma taxa maior de resposta completa em relação aí ao sunitinib. E o iMotion, que também é um ensaio clínico, fase 3, que utilizou como terapia de primeira linha aí essas medicações, também em câncer renal metastático, utilizou aí o atezolizumab mais bevacizumab e o grupo controle aí com sunitinib. Mostrou também aí um benefício significativo aí na sobrevida global e na sobrevida livre de doença, porém apresentou uma taxa maior de nefrectomia no primeiro grupo em relação ao sunitinib, e não houve aí diferença na taxa de resposta completa dessa terapêutica. Então, comparando esses 3 estudos em relação ao nosso estudo em questão, as taxas de complicação do nosso foram menores em relação a esses últimos 3 estudos, né? A gente tem que levar em consideração que foram diferentes terapêuticos em populações totalmente diferentes. Então, a gente tem esse viés de seleção e de população. Então, a conclusão aqui do nosso trabalho é que a nefrectomia após os inibidores de checkpoint ela é viável, é uma opção aí para câncer renal avançado em pacientes selecionados, aqueles pacientes que respondem bem aí aos inibidores de checkpoint. Porém, o nosso estudo ele apresenta limitações, né? Tem o tamanho da amostra, tem o viés de seleção, é um grupo não controlado. Então, aí a gente tem ainda muitos estudos ainda em execução para tentar achar opções viáveis aí dos inibidores de checkpoint para nefrectomia, para câncer renal avançado. Tem esses estudos, né, que é o Nordic Sun, PLOG, 1931 e PROBE, que o objetivo é encontrar novas opções de tratamento de inibidores de checkpoint e melhorar aí os resultados desses pacientes câncer renal avançado, como eu acabei de falar. Então, concluindo, a nefrectomia aí, após o uso dos inibidores de checkpoints, ela é viável, né? Ela apresenta mais complicações, mais admissões, mais conversões aí dessas cirurgias do que a série histórica, porém ela apresenta taxas semelhantes com a nefrectomia citorredutora, então ela pode ser uma boa opção aí para pacientes selecionados, né? Essas daqui foram as referências que eu usei. E acho que é isso aí. Boa noite. Muito bom, Kaique, sua apresentação aí, inaugurando aí as apresentações aí dos residentes do primeiro ano. Eu acho que, só para eu vou ser sucinto aqui para passar a palavra para o Bruno aí, para ele fazer comentários que eu quero ouvir, vou fazer também algumas perguntas para o Bruno, né? Mas, de uma forma geral, Kaique, a gente aqui tem essa nossa reunião, né? E a gente sempre, desde que começou, na época da pandemia, né? A gente trazer temas atuais, né? Isso faz com que todos aprendam. Então, certamente, você aprendeu muito sobre imunoterapia e nós aqui também estamos aprendendo constantemente, né? A área cirúrgica, o Bruno aprende também, a área mais clínica, a gente aprende com o Bruno, e você pode ter certeza que é proveitoso para todos, desde o residente ou acadêmico que esteja assistindo até
os professores, né? Nesse contexto, eu queria chamar a atenção da importância do urologista aprender e saber dialogar sobre esse cenário, no caso, câncer de rim avançado, no caso, imunoterapia, né? É claro que a gente sabe que hoje em dia não, né? O paciente ele é melhor tratado sempre numa equipe multidisciplinar, ouvindo outras opiniões de multidisciplinaridade, mas a urologia ela está posicionada de uma forma assim tão grande nas subespecialidades que não é que você vai prescrever uma imunoterapia, né? A gente precisa saber os efeitos colaterais, como que vai se comportar a cirurgia, se o paciente precisa ou não ser encaminhado por um oncologista, né? Então, eu acho que cabe a nós estudar esse tema. Esse artigo, ele é um artigo foi publicado no European Urology Oncology, uma revista de alto impacto, e eu entendo que a relevância dele está no fato dele ter uma casuística de 100 pacientes que fez imunoterapia de primeira linha, basicamente, né, que são o Checkmate 214, né, e o outro lá, o Axe com Pembro, né, principalmente esses dois grupos de imunoterapia e tratamento para câncer de rim avançado, e 100 pacientes é um número bastante considerável para você avaliar aí algumas questões, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de neoadjuvância de rim, né, a gente não tem estudo fase 3. A gente não tem. O Bruno pode me corrigir depois, mas a gente não tem nenhum estudo fase 3, né, e não tem nenhum estudo, não é nem positivo nem negativo, a gente não tem. Né? Os estudos que tiveram são a maioria, todos fase 2, a maioria, e um fase 3 lá meio furreca que eu nem considero, né, que foi publicado ano passado recentemente. Então, o que tem sido feito é, entre aspas, relatos de casos, de séries de casos, né, uma evidência empírica de tratamento, mas não tem estudo fase 3. Então, isso é importante que se diga, né? E aí, a gente entra num ponto que por que fazer imunoterapia para esses pacientes, né? Então, ao meu ver, né, isso vai precisar depois ser provado nos estudos que vão ser apresentados aí em breve, primeiro, você vai agregar ganho de sobrevida, né? Isso, Kaique, é o mais relevante em oncologia, sempre, né? Prolongar a data da morte ou atrasar a data da morte do paciente, né? Assim como sobrevida a câncer específico. Então, esses são os dois endpoints mais relevantes para um estudo, né? Esse estudo ele avalia as complicações perioperatórias, que, a meu ver, certamente não precisam ser melhores, né? A cirurgia de nefrectomia radical é uma cirurgia, a princípio, menos mórbida. É claro que a gente está falando de tumores avançados, então, se você puder diminuir complicações, é melhor. Mas se tiver no mesmo nível, seria suficiente se as evidências apontassem nesse sentido, né? Então, um outro endpoint que eu considero assim, relevante de fazer ou não neoadjuvância seria facilitar a cirurgia, né? Então, você faz uma cirurgia que você conseguiria fazer aberta, você faz minimamente invasivo, por exemplo, né? Um outro endpoint relevante seria você mudar a tática cirúrgica. Então, existem alguns estudos avaliando, por exemplo, trombo de veia cava. Às vezes você faz downstaging do nível de trombo de veia cava e você consegue, eventualmente, não ter que fazer circulação extracorpórea, não fazer cardioplegia, né? Enfim, um trombo que era supradiafragmático se torna infradiafragmático, então você muda a tática cirúrgica, seria um endpoint relevante, né? E também um outro endpoint que eu consideraria relevante seria a possibilidade de você fazer mudar a cirurgia, né? Ao invés de você fazer uma nefrectomia radical, eventualmente você fazer uma cirurgia poupadora de néfrons, num paciente aí mais jovem, que tem uma doença mais agressiva, você consiga poupar néfrons. Então, essas são as possibilidades de endpoints futuros aí. Eu acho que esse é o nosso objetivo, fazer neoadjuvância só para fazer, só para diminuir um pouquinho o tumor e operar a mesma coisa sem saber se vai ter melhora.
a gente não me satisfaz completamente. Mas eu vou passar a palavra para o Bruno comentar. E, Bruno, eu vou aproveitar e pedir para você fazer um resumo para a gente rapidinho. O Kaique já falou, mas no mecanismo de ação, porque eu acho que é sempre bom relembrar dos inibidores de checkpoint, como que eles funcionam e o mecanismo de ação. Obrigado, Bruno. Então, Kaique, parabéns aí pela aula. Foi bem bacana aí a primeira revisão da imuno aí e foi muito bem apresentado. Em relação à imunoterapia, né, falando de uma forma bem simples, tanto o CTLA4 quanto o PD-1 são receptores que eles são checkpoints inibitórios do linfócito. Então, ele na verdade faz com que a resposta imunológica ela seja retardada, né? Quando a gente usa um anticorpo monoclonal que se liga, a gente impede esse freio do linfócito, deixa o linfócito mais hiperativo, e o próprio tumor acaba usando, né, o PDL1 ligande para, no caso do PD-1, que a gente estava falando agora do pembrolizumab, para fazer com que o linfócito interrompa a resposta imunológica. Então, a gente usa o anticorpo monoclonal para impedir esse freio, né, assim, esse bloqueio da ativação do linfócito. Então, basicamente seria isso, né? O linfócito tem esses freios, esses checkpoints que são inibitórios, e eu acabo usando o anticorpo para tirar o freio, deixar o linfócito superativado e para manter a resposta imunológica. Esses checkpoints são importantes no dia a dia, né, para evitar que qualquer reação que a gente faça seja uma reação sem limite, né? Então, isso é uma forma adaptativa aí de controlar a resposta imunológica. E eu fiquei com algumas perguntas quando eu li. Eu tive que ler muito rápido, não tive muito tempo para ler com calma, mas uma delas é o seguinte: eu acho que a maioria dos pacientes aí fizeram a nefrectomia, assim, o estudo não foi retrospectivo, né? E acredito que tem uma seleção, né? Esses pacientes que a gente está vendo aí, esses 113, são pacientes que evoluíram bem, provavelmente, né? Dentro daquele grupo. São pacientes que foram levados à cirurgia, são pacientes provavelmente com condição clínica um pouco melhor, que tiveram boa resposta e aí consideraram fazer nefrectomia. Isso é um viés quando você avalia os desfechos. Qualquer estudo em que você avalia o desfecho depois. Você seleciona a população, aí você analisa retrospectivamente, você não randomizou ninguém, e você pega o grupo, né, que evoluiu bem, e esse provavelmente foi o grupo que foi a citorredução. O paciente começou imuno, evoluiu mal, progrediu doença e não evoluiu bem, provavelmente nem foi levado a uma nefrectomia citorredutora, né? Isso já gera um viés grande. Então, quando a gente vê lá os desfechos, nossa, aqui foi bom, em comparação ao Keynote, ao Checkmate, foi bom, um dado aqui de sobrevida em 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas não pode esquecer esse viés, que aí já tem uma seleção, né, prévia. Então, isso pode trazer números melhores no desfecho, né, pela natureza retrospectiva do estudo. Mas acho que o objetivo principal do estudo era dizer que era viável, né, que era seguro e que é viável você considerar a nefrectomia citorredutora. Em alguns pacientes nem foi citorredutora, porque não eram todos metastáticos, né? Alguns aí eu acho que era curativo, porque você tinha ali, eu acho que uns 60% que eram M1, com vários pacientes com linfonodo positivo, né, e alguns que nem tinham doença metastática, né? Então, alguns com, inclusive, curativo, 5% de resposta completa, né? Mas eu acho que o dado mais importante é dizer que é factível, né? Se você considerar fazer a nefrectomia citorredutora, eu acho que diminuir. Aí eu perguntaria para vocês, né, se vocês acharam que essa taxa de complicação tem linha com o que vocês esperam. Em pacientes graves, a população era uma população com doença avançada, e se vocês acham que tem linha com o que vocês assim, imaginavam para essa população. Eu não tenho ideia desses números, né? Eles falam ali da taxa de complicação, né? Se isso chamou muita atenção ou se é o que vocês estariam esperando. Eu já operei, desculpa, Fernando, eu já operei paciente. E é uma reação inflamatória, assim, nada muito pior, assim, casuística de um caso, né? Não dá para avaliar. Mas certamente você tem situações muito mais complexas, né? Numa pielonefrite crônica, por exemplo, né? Então, assim, que é viável, assim, eu intuitivamente diria que sim, como cirurgião, né? Outra coisa que eu senti falta no estudo também, desculpa, acho que o Fernando ia falar, perdão, Fernando. Pode falar. Eu acho que o estudo não apontou, não era objetivo também comparar, mas assim, tentar mostrar qual a diferença do braço
lá 22 pacientes que fizeram pembro e axitinib, comparativamente aos que fizeram só imuno. Porque um grupo que é o maior fez só imuno, né, que é o ipinivo, os dois são imunoterápicos, um anti-PD e um outro anti-CTLA-4, e o outro grupo de pacientes tinha feito imuno e com inibidor de TKI, que eu acho muito mais problemático. O inibidor de TKI, o antiangiogênico, aumenta o risco de sangramento, pode afetar também a questão da cicatrização no pós-operatório. Então, eu acho que é mais sensível, né? Se você pensar como risco, mas não era o objetivo da revisão, acho que a revisão estava preocupada com imunoterapia, não com o braço do inibidor de TKI, mas eu ficaria mais preocupado com o inibidor de TKI. Só que você pode suspender o inibidor de TKI, né, que provavelmente deve ter sido o que eles fizeram, tiraram o inibidor de TKI umas 2 semanas antes, e aí você acaba meio que excluindo, né, o papel desse TKI na taxa de complicações. Aí. Por isso que eles estão considerando só imuno. Porque efeito da imuno, o paciente carrega. Né? Mesmo quando você tira imuno, a gente vê isso para a resposta também dos pacientes, o paciente continua com efeito, muitas vezes, da imunoterapia, mesmo quando você para o tratamento. O fato de interromper a droga não quer dizer que o efeito é interrompido. Isso é bem descrito em pacientes que fazem uma dose só de imunoterapia, tem uma resposta dramática, o paciente é obrigado a parar o tratamento de toxicidade grau 4, esse paciente tem resposta completa e sustentada. Ou seja, ele tem no tempo, né? Ele parou a droga e continuou reduzindo no tempo, apesar da droga já ter sido suspensa. Porque o efeito, na verdade, não é a droga, né? É o efeito que ele causou biológico no sistema imunológico. Então, isso explica por que, mesmo você tirando a droga, você pode ter um efeito lá, né? Reação inflamatória e tal, persistente. Agora, se eu tivesse que chutar, Fernando, Paulo, assim, eu não pensaria que imuno traria dificuldade ou desafios para a cirurgia, não. Adicionais, assim, eu tentei até pensar em paralelos aqui com outras áreas da oncologia, de imuno seguido de cirurgia, né? Seja em melanoma, talvez que tenha experiência muito mais antiga, pulmão, um pouco que eu dei uma olhada, assim, nada especial, não, entendeu? É estranho que um estudo fala de aumento da complicação e os outros não, né? Não sei qual é a percepção que vocês ficaram aí. Eu tenho um paciente que teve uma ressecção mais de parede. Na verdade, foi uma oligoprogressão. Ele estava tendo uma resposta fantástica a ipinivo, pulmão, ele limpou o pulmão, lesões peritoneais, ele teve resposta em quase todas, e teve uma lesão que estava na parede, junto ali perto do leito renal, ele já tinha feito uma nefrectomia, e essa lesão cresceu, ele teve que fazer uma ressecção de parede, só assim está vivo, já tem uns 3 anos e meio, mais ou menos. E tinha uma variante sarcomatoide. E assim, não teve nada especial em relação à cirurgia dele. Fez uma ressecção ampla ali da parede, da massa, não teve nenhuma complicação, evoluiu super bem, que eu acho que é meio linha com o que eu pensaria. Assim, não sei por que eles ficaram tão assim... não é que sejam preocupados, assim, eu não ficaria tão preocupado com o efeito como a gente fica com radioterapia, ou talvez com inibidor de TKI e cirurgia. Enfim, isso aí é o pensamento. Esse paciente que você está citando, certamente ele não estaria vivo hoje se não fosse pela imuno, né? Não, definitivamente não. Certamente não estaria vivo. Mas o que eu queria falar, levantando até o próprio trabalho em questão, se você for checando ali, foi um trabalho retrospectivo de algumas instituições, foram 6 instituições, e eles não falam assim no aumento significativo do número de complicações. O Kaique citou um trabalho pequeno de 11 casos, né? Como foi o único trabalho que eles relataram como aumento em 82% do risco de aderências, né? Acho que foi assim que ele colocou. Mas são algumas questões que a gente tem que observar. Vamos lá, esse trabalho, ele engloba de 2011 a 2021, né? Como eu até citei antes da apresentação, o Weiwei acabou ontem. É até interessante eu falar isso para os residentes, para os mais novos. É um congresso excelente, de excelente padrão, com grande conteúdo. E quem não foi, assim, vocês ainda não foram, terão a oportunidade de ir, mas eu recomendo, vamos supor, o Weiwei do ano que vem. Vocês não conseguem ir, façam a inscrição online, vale a pena. Hoje em dia o programa online está muito bem organizado e você tem ainda a possibilidade de assistir às aulas sob demanda. Eu não pude, infelizmente, mas fiz a minha inscrição online.
ontem, né, já no último dia do congresso, e eu, já sabendo da nossa reunião hoje, eu procurei uma sessão exatamente sobre o tema, né? E me deparei numa sessão longa, foram quase 2 horas, de apresentações, pódium e pôsteres, né? E alguns trabalhos muito interessantes. Eu destaquei alguns, tá? O primeiro é o trabalho do grupo do Johns Hopkins, com 1.272 casos, né? Um trabalho enorme, que avalia exatamente o índice de complicação perioperatória quando realizado alguma neoadjuvância prévia, né? O trabalho é longo, ele é desde 2005. 2005 a gente não tinha ainda a possibilidade de fazer imuno até 2020. E ele separou em 3 grupos. Inicialmente, o primeiro grupo até 2009 com inibidor de TKI. Um segundo grupo até 2015 utilizando inibidor de TKI com imuno e o mais recente com imuno. Na verdade, se a gente pegar essa cronologia, inclusive a cronologia do trabalho apresentado agora, que foi um trabalho que desde 2011, o que a gente vê no meio do caminho? No meio desse caminho, a gente vê 2 trabalhos que mudaram conduta. Carmena Trial e Surtime, né? Então, o que esse trabalho do Johns Hopkins que apresentou foi o seguinte: o que mudou foi a seleção dos doentes, né? O grupo dos últimos 5 anos teve um índice muito mais baixo de complicações perioperatórias, mas muito mais baseado nos critérios do Carmena e do Surtime de seleção de doente, e não pela terapia propriamente dita, né? E sem dúvida isso mudou muito, né? Antigamente a nefrectomia setorredutora era feita em todos os doentes. A gente não utilizava os critérios do MDC para isso, né? Então, assim, esse trabalho que o Kaique apresentou, ele ainda pega aí um período que o Carmena, né, que foi, acredito que foi o mais impactante, ainda não tinha sido publicado. Então, talvez isso eleve um pouco o nível de complicação. Então, o que esse trabalho do MD Anderson mostrou foi que o principal questão relacionadas à complicação foi a seleção do doente, né? Performance status, o índice baixo, intermediário ou alto do IMDC. Isso impactou muito mais nas complicações perioperatórias do que a imuno propriamente dito. E um outro trabalho que me destacou muito, e esse até responde um pouco a pergunta que você fez, Bruno, foi o seguinte: é um trabalho com 232 pacientes, esse é do Memorial, tá? Do Memorial Sloan, são 232 casos. Desses 232 casos, 174, ou seja, 75%, eles não fizeram nenhuma neoadjuvância, né? E os outros 25%, que foram 58 casos, fizeram neoadjuvância. Inclusive, dentro do grupo de neoadjuvância, eles colocaram um grupo com imuno junto com TKI, outro grupo imuno. E o que eles identificaram nesse trabalho? Que o índice de complicação foi semelhante aos 2 grupos, 10%, né? O que é um índice que é muito mais factível do ponto de vista do que a gente vê no dia a dia de nefrectomias que a gente faz tradicionais, né? Sem diferença estatística entre o grupo que não fez neoadjuvância e o grupo que fez a neoadjuvância. E eu acredito, assim, é um trabalho, né, isolado, de um grupo muito forte, um grupo experiente, que é o grupo do Memorial, mas é um N significativo. E mostrando um resultado aí, até no que você falou para a gente agora, né? Que, comparando com outras áreas oncológicas, que não mostrou diferença significativa em relação às complicações clínicas. Então, de fato, obviamente que o principal a gente não sabe ainda, o próprio Paulo falou, a gente não tem ainda estudo em fase 3, a gente não sabe se vai melhorar a sobrevida câncer específica desses pacientes a longo prazo, mas do ponto de vista de inferioridade cirúrgica, que eu acredito que seria a maior
preocupação nossa aqui seria essa, seria a gente avaliar se a imuno iria atrapalhar a cirurgia, né? Acredito que não, e os trabalhos estão mostrando isso, que não vai levar uma inferioridade do ponto de vista cirúrgico. Agora, o benefício real, a gente vai ter um pouquinho mais de tempo aí para saber, né? E, Bruno, eu queria te fazer uma pergunta. Não sei se você vai saber responder. Vamos lá, vamos supor, a gente iniciou uma imuno neoadjuvante no paciente. Tá? O paciente teve uma boa resposta, o paciente operou. Quando parar? Opera e para, continua. Eu não sei se você já tem experiência com isso, a gente sabe que é uma coisa muito nova, mas pode ser que você já tenha experiência. Mas, na tua ideia, você teria uma resposta ou seria uma questão muito individualizada de cada caso? Você coloca aí um paciente com doença renal só, ou tem doença extra-renal. Não, linfonodal, ou até Mas mesmo até mesmo óleo metastático. Mas ficou livre de doença. Mais renal linfonodal. Tá. Aí você operou, fez linfadenectomia, linfadenectomia, ficou sem evidência de doença. Exato. Eu acho que se ele tivesse feito o neo antes, talvez pensaria em terminar um ano, fazer um ano de imuno. Pensaria nisso caso a caso, óbvio, dependendo do paciente se teve alguma toxicidade e tal, operou, ficou sem evidência de doença, eu pararia, mas eu acho que eu faria um ano de imunoterapia. Isso a gente não tem uma resposta ainda, né? Não tem. Eu acho que pensar em neo, né, a gente, quando teve o estudo do pembro positivo na adjuvância, fortaleceu. Aí depois a gente teve 2 estudos negativos. Aí eu acho que acabou criando um mal-estar. Teve até uma mesa, né, na ASCO, né, colocando os estudos em perspectiva. Está até bem bacana. Essa apresentação foi da ASCO agora, Gil. E aí ninguém conclui nada, óbvio. Cada estudo tem a sua população, são drogas diferentes, populações diferentes, e um foi positivo não para a sobrevida global, os outros negativos. O fato é que eu acho que isso enfraquece, né, a neoadjuvância. Porque quando você tem um benefício evidente de sobrevida na adjuvância, você transporta para a neo com mais facilidade e tranquilidade. Imagina você dar um tratamento na neoadjuvância que não tem comprovação de ganho de sobrevida, atrasando uma cirurgia no paciente curativo. Não faz sentido. Né? É diferente desses caras que parece ter sido uma cirurgia de conversão. É um cara metastático, você tratou, e aí o SARTime. Você pode fazer antes, pode fazer depois a imuno, você ia dar imuno para ele, doença avançada. Né? Mas não são todos, né? Alguns pacientes aí não tinham doença metastática nesse estudo retrospectivo. Desculpa, segue aí, depois eu falo. Não. Isso aqui eu tô elucubrando aqui, tá? Eu acho que é mais difícil você justificar a neoadjuvância, né, hoje, depois de tanto conflito aí na adjuvância. Toda a oncologia passada para a neoadjuvância mostrou benefício na adjuvância, acaba sendo transportado para a neo. E aí muda os desenhos de estudo, exatamente o que você falou. Se muda até o endpoint, para a mão mudou o endpoint, a resposta patológica completa. Você não precisa esperar sobrevida global, está esperando um ano para demonstrar benefício. Né? Para câncer de reto, resposta patológica completa, sobrevida livre de manejo não operatório, enfim, outros endpoints que são mais curtos, se obtém mais rápido, também são endpoints substitutos razoáveis, são bem interessantes para o paciente, são de interesse do paciente. Então, acho que a gente vai ter que caminhar para isso. Né? Não estou dizendo que a gente não deva fazer neoadjuvância, não. Acho que é uma coisa que a gente tem que estudar, né? A imunoterapia na neoadjuvância. Mas, sem dúvida, acho que hoje é um papel bastante questionável ainda. Não nos doentes avançados, óbvio, que eu acho que é um paciente de doença metastática que você talvez queira levar ele com uma excelente resposta, e depois você pensa numa nefrectomia ciproindutora para melhorar ainda mais a evolução dele. Né? Mas também ser uma evidência clara de que você vai conseguir isso fazendo nefrectomia ciproindutora. Né? E, Fernando, você tinha comentado lá do perfil dos pacientes, eu estava olhando a tabela aqui agora, a maioria, só tinha 5% que era risco pobre, né, desses pacientes. A maioria era de bom prognóstico, né? Bom e intermediário. Acho que 60% aqui que eu vi, 61% é de prognóstico favorável. Isso do que pelo memória. No memório, tá? Pela ferramenta do memória. Eles usaram do memório. Eles usaram do memório. Do Mozart, parecidos. Muito. Mas desculpa, Paulo, eu te interrompi aí.
Não, eu que interrompi. A gente está chegando no final aí. É só para fazer para o Kaique aí e para os residentes que estão assistindo um take-home message, que é uma importância aí da nossa reunião, sempre a gente tentar extrair uma mensagem, né? Primeiro, lembrar que aqui é uma reunião que a gente discute questões acadêmicas relacionadas ao serviço diretamente, né? Mas, assim, como take-home message, Kaique, foi o que o Bruno falou. A neoadjuvância conceitualmente, né, uma doença localizada, localmente avançada, ela a princípio, ela não deve ser feita hoje. Não é isso, Bruno? Ela não deve ser feita. A gente não tem evidência, mas a gente tem tratamentos efetivos para esse paciente, seja com uma nefrectomia isolada e acompanhamento, seja com nefrectomia mais adjuvância com pembrolizumab, que foi o que o Bruno falou. Então, hoje, você pegar um paciente com câncer de rim grande, né, não metastático, localmente avançado, linfonodo, gordura perirenal, suprarrenal, esse paciente, a princípio, ele não deve fazer neoadjuvância a princípio, né? Isso tem que ficar claro para o paciente. Então, a resposta da prova é: não existe neoadjuvância para o câncer renal. Não existe estudo fase 3. O que tem hoje é o seguinte: você tem um doente metastático, era o que o Bruno falou, e ele naturalmente iria para um tratamento sistêmico. Só que os pacientes com tratamento sistêmico com imuno mais TKI, alguns têm remissão de metástases, remissão de doença, e aí não se sabe o que se faz com ele, opera ou não, diminui carga tumoral também, de uma forma geral. São as perguntas que ficam aí. Aí, Bruno, eu acho que nesses casos a gente pode individualizar tratamento, afinal de contas, nenhum paciente vai ler o livro completamente e nem tudo vai ter estudo para provar, e a gente está aí na vida para tratar os pacientes e não ficar só fazendo ciência. Não é isso? Professor, posso fazer uma pergunta só para... Vai lá, quem é? Bruno. Bruno, vamos. Eu estava estudando desde o início e desde o começo eu fico com a sensação de que falar em neoadjuvância agora, nesse momento, para câncer renal, parece colocar a carroça na frente dos bois, né? Não sei, fico com essa impressão. Porque... Ou adjuvância que você está falando? Não, neoadjuvância. Sim. Você colocar a carroça na frente do boi, porque eu ia até tirar essa dúvida com o Bruno aqui, assim, acho que hoje ainda não tem algo ainda muito 100% claro e que seja algo unânime em qualquer lugar do mundo que deva ser feito nesses pacientes adjuvância com imunoterápico tal. Isso existe já ou ainda não? Adjuvância tem. Adjuvância. Neoadjuvância que não. É isso. Tá, mas a adjuvância, tanto no guideline europeu quanto no americano, já existe estabelecido 100% em quem que você deve fazer adjuvância com imunoterapia, ou não? Vai lá, responde aí. 2 minutinhos. No Brasil também está aprovado, né, o pembrolizumab adjuvante. Só que a gente tem que conversar muito com o paciente antes de indicar o pembrolizumab, né? Porque o estudo ainda não mostrou ganho de sobrevida, vai demorar muito para demonstrar ganho de sobrevida. Ele mostrou ganho de sobrevida livre de progressão. Na verdade, sobrevida livre de... a diferença é pequena, né, ainda. Nas curvas, a diferença é pequena, mas ela é significativa, né? E a gente tem aí em torno de 10% dos pacientes que têm toxicidade grave à imunoterapia, algumas irreversíveis, em torno de 5%, 6% dos pacientes têm toxicidade irreversível. Ou seja, acaba tendo uma doença, né? Pode fazer, por exemplo, uma doença articular crônica, uma artrite crônica, uma artrite reumatoide, por exemplo, um diabetes tipo 1, enfim, um percentual até grande de pacientes precisa usar corticoide para tratar, né, eventos imunomediados. Então, não é uma coisa trivial, né, da imunoterapia. Sem demonstração de ganho de sobrevida, fica ainda mais complicado, ainda mais com 2 estudos em adjuvância, NIVO e IP, que foram negativos. Isso é que jogou um balde de água fria, né? E aí ficou mais complicado ainda você indicar. Então, acho que tem que participar isso o paciente. Óbvio que
casos assim, muito ruins, com doença, variante sarcomatóide, um T3, doença bizarra, assim, muito avançada, eu acho que a gente fica um pouquinho mais animado de indicar e conversar com o paciente. Mas tem que ser caso a caso e ver qual é a motivação do paciente. E acho que o paciente tem que entender os riscos que ele corre com a imuno também. Né? Dar um bom consentimento informado, informando tudo para o paciente de forma detalhada. Tem que ser oferecido. Acho que tem que falar para todo paciente que tem estudo positivo e está aprovado, né? Com imunoterapia, no caso pembrolizumab, em adjuvância. Agora, para quem indicar, quando indicar, eu acho que tem que dividir com o paciente. Não é um cenário fácil para o oncologista hoje, não. Eu diria que é um cenário bem complexo para decidir. Não sei se o Paulo e o Fernando concordam. Eu concordo, 100%. Concordo de fato, com certeza, Bruno. Então é isso, gente. A gente já está chegando aí no nosso horário, 9 horas. Kaique, parabéns. Sua apresentação foi muito boa. E acho que, além de tudo, acho que rendeu aqui excelentes discussões sobre um tema super interessante, super atual, que a gente não tem uma resposta ainda, e certamente a gente vai ainda discutir isso aí por muitas vezes nas nossas vidas, né? Tá encerrando e tem gente aí que tá com pressa aí, que tem jogo do Fluminense, né? Mas, na verdade, eu quero assistir hoje o Stephen Curry contra o LeBron James. Nossa, essa aí que é boa de dormi hoje. 3 da manhã hoje. Essa aí que é boa de hoje. Então, gente, obrigado aí pela participação de todos e Valeu, excelente professor. reunião aí. Obrigado. Boa noite, pessoal. Valeu, valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.